Hoje eu vou te contar o que eu aprendi ao fazer plantões aqui na OpenX. Sou Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX, e vamos falar um pouco sobre a linha tênue que existe entre você ir lá no chão de fábrica, conhecer como a operação está funcionando de verdade e ser aquele cara que virou apagador de incêndio oficial da companhia. Teve uma situação aqui na OpenX um dia que a gente foi analisar como estavam as métricas de atendimento. E a gente percebeu, tinha um embate entre eu e a Paula, que eu falava que eu precisava de ter um atendimento 24 horas, e a equipe ficava até muito tarde aqui na OpenX, então a gente ficou tentando entender como a gente poderia fazer. Os dois queriam a mesma coisa, mas a gente não estava conseguindo chegar a um acordo de como explicar isso para o outro. Então a gente parou para sentar e analisar os números de atendimento, e a gente percebeu que realmente a quantidade de atendimentos que a gente tinha depois das 18 horas era muito baixo, depois das 20 horas era baixíssimo e a partir das 22 horas era praticamente inexistente. Então, realmente não fazia sentido a gente manter, por exemplo, técnicos 24 horas aqui para ter uma quantidade muito baixa de chamados para eles atenderem e não ficarem vivendo o dia a dia da operação, tá? Perto de pessoas que eles poderiam aprender. Então, a gente reformulou a nossa forma de atendimento, a gente colocou horários diferenciados, colocou pessoas para ficarem de sobreaviso, porque o que eu preciso ter para o meu cliente é alguém 24 horas por dia para receber um chamado e não 24 horas por dia alguém olhando para uma tela esperando um chamado chegar. Então a gente reformulou essa forma de atendimento. E para entender realmente se as ferramentas que a gente estava utilizando, se a forma que a gente estava utilizando, se os procedimentos que a gente estava utilizando, se a nossa forma de atender estava ok, eu resolvi participar desses plantões também. E foi algo muito interessante, porque alguns clientes perceberam, a ferramenta que a gente usa é através do WhatsApp, então a gente participa do grupo com a nossa ferramenta, mas para ter aquele caráter que a gente falou, a gente vem falando aqui no canal sobre o atendimento de excelência, a gente coloca com quem que é a pessoa que ele está falando. Apesar de ele está falando com o número da OpenX, mas aparece o nome da pessoa. Então, teve alguns clientes que falaram assim, gente, está acontecendo alguma coisa que o Renato está atendendo também. E foi legal, assim, para mostrar primeiro para minha equipe que é um trabalho como um trabalho qualquer, atender o cliente, fazer o que precisa ser feito, é algo que também está na nossa cultura, né? Então, se eu tenho que participar do atendimento, eu vou participar do atendimento, eu sei resolver problemas como eles também sabem resolver problemas, de BGP, OSPF, MPLS, enfim, de toda essa sopa de letrinhas, eu tenho conhecimento para ajudar eles a resolver. Mas o principal objetivo foi realmente validar se esses horários que a gente estava propondo funcionariam, qual que é a carga de trabalho que precisa, a gente precisa de contratar mais gente, precisa de colocar mais gente no plantão, como que isso tudo funcionaria. Então, foi muito interessante, assim, e realmente aprendemos, criamos procedimentos diferentes, porque uma das coisas que a gente percebeu é que na transição, por exemplo, do horário que ainda tem gente fixa aqui na OpenX, para o horário que já fica somente a pessoa ali no plantão, né, de sobreaviso, que a gente ainda fica... Uma pessoa ainda fica por 2 horas acompanhando os grupos do WhatsApp até virar realmente somente o plantão de emergência. Então, a gente percebeu que algumas coisas, os técnicos, por exemplo, estavam atendendo um cliente, mas quando chegava para quem estava de plantão, ele tinha que reler todo aquele histórico do grupo para poder entender o contexto da que era aquela demanda. Então, a gente percebeu que a gente precisava de uma forma de fazer essa entrega de bastão. Então, olha, estou entregando para você... Quem vai ficar de plantão, se o cliente chamar, o que aconteceu, o que eu já fiz foi isso, isso e isso. Então, foi uma coisa que a gente conseguiu criar, assim, eu percebi e acabou ajudando lá na operação, exatamente para ver que existe uma forma melhor de você passar o problema para os outros, né? Internamente, problemas não resolvidos, ou às vezes um teste que precisava fazer, então, para não ter que realmente recapitular tudo, já trazer aquele contexto resumido, facilita muito a vida. Isso foi algo que eu percebi fazendo os plantões. Outra coisa que foi legal também é que eu validei algumas coisas. Durante os plantões, normalmente quem está de plantão durante a semana é a pessoa que é responsável por fazer as janelas de manutenção que tem cliente, madrugada. A gente avalia, por exemplo, o cliente precisa fazer uma atividade lá na rede dele. A gente avalia, isso aqui tem risco para a operação dele? Sim ou não? Se tem risco, a gente faz isso fora do horário para não gerar o mínimo impacto possível para aqueles assinantes. Então, uma das janelas que nessa semana que eu estava de plantão, foi atualizar um equipamento da própria OpenX. E realmente, assim, era uma atividade muito crítica e a gente até optou por fazer uma janela com início mais cedo, apesar que a gente prefere normalmente fazer as janelas de manutenção mais no final da madrugada, né? Mas como era uma janela mais crítica, a gente ponderou que teria um risco muito grande naquela janela, que poderia ela ser muito longa, então a gente acabou resolvendo começar ela bem no início da madrugada. Acabou que essa janela, a gente tinha 3 cenários possíveis. Um que seria completamente indolor, esse é um negócio que ia durar 10 minutos, resolvido, vamos embora todo mundo dormir. Tinha um cenário que era um cenário um pouco mais complexo, precisaria de ter alguns ajustes do nosso lado,
E teria um cenário que era bastante complexo, foi por isso que a gente fez uma janela mais longa, que era eu ter que trocar o equipamento. Para vocês terem uma ideia, era um equipamento de 64 portas de 100 GB. Então, você imagina você arrancar esses 64 módulos lá do equipamento, colocar um novo e ligar tudo de novo. Era um negócio muito complexo. Então, o que aconteceu foi esse segundo cenário, um cenário um pouco mais complexo e precisou de alguns ajustes. Então, teve um cliente que foi impactado e ele ficou preocupado, poxa, estou sem conectividade, etc e tal. E eu fui o tempo todo comunicando para ele o que a gente estava fazendo. Eu falei, olha, a gente acabou a atualização, agora falta mais um passo. Olha, falta a gente fazer isso. Bom, eu vi que não está funcionando para você, fiz uma modificação, vê se agora está funcionando. Então, a gente manteve todo o tempo o cliente informado sobre o que estava acontecendo. E no final ele ficou super agradecido. Então, assim, por mais que eu não tenha ficado satisfeito, porque algumas coisas não saíram como o plano A, que era tudo completamente indolor, mas eu percebi que essa hipótese que era manter o cliente informado, ele fica tranquilo lá na ponta. E quando termina, ele, ufa, graças a Deus deu tudo certo, muito obrigado e bola pra frente. Então, mostrou pra gente que realmente não é algo assim que eu tive essa ideia e pedi pra minha equipe executar. Não, eu peguei e validei na prática que aquilo tá funcionando. Então, no mundo real, eu sei que eu preciso manter o cliente informado para ele ficar tranquilo lá na ponta, senão o cliente fica desesperado. O cliente estava um pouco nervoso, mas a gente manteve ele informado, a gente viu que ele foi acalmando. Eu falei, cara, eu sei. A gente exerce muito empatia no nosso atendimento. Cara, eu sei que você está fora, eu sei que gerou impacto, mas a gente está correndo aqui para resolver. E foi mantendo informado e no final deu tudo certo. Agora, pessoal, isso é completamente diferente para você, por exemplo, estar dentro da operação, vivendo a operação e ser um gargalo para a operação. Imagina, por exemplo, que toda ativação só eu soubesse fazer. Então eu seria um gargalo, porque toda ativação teria que passar na minha mão. Ah não, liberação de filtro BGP, somente o Renato que sabe fazer. Alguma coisa assim, alguma atividade que é fundamental para a operação ou não. Esse tipo de problema só o Renato sabe resolver, mas ele não consegue passar para ninguém. Então não é isso que a gente busca. Então assim, viver a operação é importante, né? Então assim, por exemplo, não adianta eu querer sentar e falar assim, agora eu sou uma pessoa 100% estratégica. Para mim, não tem nada mais estratégico do que ter certeza que a minha operação funciona redonda, que meus processos funcionam, que meu atendimento é de excelência, que tudo que a gente faz aqui é ágil, que a gente resolve os problemas de uma maneira eficiente. Então, isso é a nossa estratégia. Então, se eu não consigo garantir que isso está funcionando, eu não estou conseguindo garantir a estratégia da empresa. A estratégia da OpenX é exatamente essa, de ser rápido, prover a melhor conectividade para o usuário final. Então, eu não tenho usuário final, então eu atendo isso através dos provedores. Então, a gente tem que ter toda essa engrenagem funcionando muito bem azeitada, para que a gente obtenha o que a gente busca. Então, fazer parte da operação, às vezes, é lógico que eu não vou fazer plantão toda semana, né? Mas a cada 2, 3 meses eu quero fazer parte dos plantões exatamente para sentir o mundo real. Ver, por exemplo, as ferramentas que eu entrego para os meus meninos, elas são as melhores ferramentas? Elas são as melhores ferramentas, mas eles estão usando da forma correta, da melhor forma como poderia utilizar? Então, a gente mudou muita coisa aqui nos nossos procedimentos, muitas coisas assim, criamos dashboards novos, exatamente porque vivenciar um pouco do mundo real. Então, assim, você dono de provedor, você que é empreendedor, saia um pouco aí da sua cadeira, do seu escritório e vai lá no chão da fábrica, vai conhecer como as coisas estão acontecendo, vai visitar os POPs, vai entender, vai ver o mundo real. Então, muitas vezes, você que criou esse negócio, você tem uma visão diferenciada. Então, às vezes, você vai conseguir perceber coisas que a sua equipe não percebe. Você vai criar atalhos para eles que vão criar processos muito melhores ali para o dia a dia. Para a gente concluir esse vídeo, vamos só passar alguns sinais que devem te deixar alerta para te mostrar que você está caminhando no lado do bombeiro, em vez de ser o lado do gestor. Se, por exemplo, seu celular virou a fila de aprovações, ninguém faz nada na sua empresa sem o seu aval, significa que você é um bombeiro e não que a sua operação está rodando sozinha. Se o seu time evita de decidir você, mesmo tendo processos claros, então significa que você também é um bombeiro, que você sair de cena, você vai gerar um impacto aí para sua operação. Se você tem alertas que pulam o seu nível 1, nível 2 e chegam direto até você, também significa que você é um bombeiro. Então, o que você precisa, que foi pra gente, foi muito trabalhoso aqui na OpenX, porque como a gente começou lá somente eu e a Paula, depois a gente foi colocando, trouxemos o Leandro, fomos crescendo o time aos poucos, muitas pessoas lá no início queriam falar somente comigo. Então, eu tive que falar, cara, não,
Você tem que falar, esse é o canal certo e oficial da comunicação. E o cara começou a pegar confiança lá no Leandro, no resto da equipe. Então, tem clientes que eu nem falo no dia a dia, porque eles sabem que a minha equipe dá conta do recado. Então, é um trabalho deliberado, intencional você fazer isso. Falar, eu não posso ser o cara que vou receber. Tomei a pancada? Cara, vou te resolver, vou te ajudar, mas vamos seguir aqui o caminho certo? Então, por exemplo, a gente na OpenX, a gente faz todo atendimento com os clientes através de grupos de WhatsApp. Então, se o cliente me chama no privado e é um assunto que deveria estar no grupo, eu levo o assunto para o grupo. Falei, cara, vamos resolver isso aqui no grupo. Lógico que foi um assunto estratégico do cliente, ou foi um assunto que não pertence ao grupo, não seja um assunto técnico, tudo bem de ficar no privado, entre eu e o dono do provedor. Mas se é um assunto técnico, eu levo isso para o grupo, porque lá a minha equipe tem que saber o que está acontecendo. O cliente tem que saber que o caminho certo e oficial é passar pelo grupo. Outra coisa que pra gente é muito importante é quando a gente vai fazer uma análise pós-mortem aqui no OpenX. Quando acontece um incidente, acontece algum problema com algum cliente, alguma coisa, a gente para e senta e tenta entender o que aconteceu e como a gente pode melhorar. Mas isso é para servir de aprendizado, não é uma caça às bruxas de achar o culpado, esse negócio deu errado porque você fez isso. Não, não é isso. Então se você está fazendo isso, você está envolvido emocionalmente com o operacional. Não é isso que você precisa buscar. Você precisa buscar isso, ajudar a sua equipe a entender e a amadurecer, para que cada vez os incidentes que aconteceram no passado não se repitam no futuro. Então, se você começa a fazer essa caixa às bruxas, apontar o dedo para lá e para cá, você não vai conseguir criar uma equipe coesa que vai conseguir assumir essa autonomia de resolver as coisas sozinho. Resumindo então o conteúdo desse vídeo, se a operação depende de você, então os processos estão errados. Você vai parar, reavaliar. Você é muito importante, o que você já fez é muito importante, mas você não pode ser um gargalo para sua empresa, um gargalo para sua operação.